balanço desses sinais aqui. Deveria ter o setor temporal e o setor espacial com o mesmo sinal. No hermitiano conjugado, isso deu um problema. E aí, depois vai ter uma repercussão, a gente entende isso por quê? Porque o grupo de Lorentz, as representações não são unitárias. Então, a devida quebra de unitariedade aparece esse problema. Então, é importante eu reforçar esse problema, criando esse conjugado de Dirac. Então, a equação, vou botar a última equação. Então, aí, nós chegamos a esses dois conjuntos de equação de Dirac. Eu posso escrever a equação de Dirac na forma ket, que é I, H cortado, gama mi, d mi psi, menos mc psi, igual a zero. E depois na forma do Braga, que é I, H cortado, d mi psi barrado, I, menos mc, fica mais mc, psi barrado, igual a zero. Então, quer dizer, se eu barrar essa equação, no fundo, dessa equação, para essa, o que eu fiz foi tirar o conjugado hermitiano e multiplicar por gama zero à direita, que é o que a gente aprendeu, é barrar. Se eu quiser fazer isso diretamente, eu vou aplicar a noção de conjugado de Dirac. É só quando eu barro, quer dizer, o barrado de uma matriz vezes um vetor barrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que m psi dagger gama zero, a definição do barrado. Isso aqui é psi dagger m dagger gama zero. Aí eu boto gama zero aqui, psi dagger gama zero psi barrado, gama zero m dagger gama zero m barrado. Então, a conjugação de Dirac ela é igualzinha à conjugação hermitiana, ela troca a ordem. Ela barra o primeiro, barra o segundo e vezes barrado. Então, se eu barrar essa equação diretamente, e como o barrado tem um conjugado hermitiano, o I fica menos I. Então, se eu barrar essa equação diretamente, esse cara aqui fica barrado, o I fica menos I, o dmi fica psi barrado na frente, aí o gama mi barrado é o gama mi, menos mc psi barrado. E aí os dois sinais que estão em menos, a gente aqui não pode sinal. Então vamos trabalhar com essas duas equações. Então o truque agora é fazer simplesmente isso. Multiplica essa equação à esquerda por psi barrado, multiplica essa equação à esquerda por psi barrado e multiplica essa equação à direita aqui por psi. E soma as duas equações. Multiplicando essa à esquerda, multiplicando essa à direita, somando as duas, a gente ganha que isso mais isso cancela com isso, e aí fica aqui dmi de psi barrado, gama mi, psi, então isso aqui está satisfazendo exatamente a equação de continuidade. Dmi, d0 de uma componente zero, mais di de uma componente i igual a zero. Isso aqui é típica equação de continuidade. Então, existe uma corrente conservada no setor fermiônico. A corrente conservada no setor fermiônico é formada desse modo. Então, eu agora já estou me aproximando da situação. Então, segundo a Eusébio falou, por que o Ami com J também? Então, eu tentei convencer vocês, por argumento simples, que a interação deve ser campo eletromagnético, porque o que a gente tem do lado esquerdo é laplaciano de φ e laplaciano de A, e do lado direito a gente tem a corrente. Essa deve ser o protótipo da interação. Então eu agora já sei que tem a corrente eletromagnética, então a minha proposta vai ser essa. Aqui. Nossa proposta é, já sei que existe uma corrente eletromagnética, então eu vou colocar aqui dmi, F mi, que está aqui, deve ser o quê? Quem é a fonte do campo eletromagnético? Deve ser a corrente do setor fermiônico. Eu boto aqui essa corrente. E aqui, vai estar assim, né? Dmi, F de mi é igual a zero, isso aqui continua sendo igual a zero. Eu tenho essa fonte aqui, essa corrente, e o que eu espero, essa corrente aqui, ela está sem nenhuma, né? Ela está sem nenhuma referência a um parâmetro que faça o acoplamento. Quando a gente acopla dois sistemas, deve ter um parâmetro, né, que a gente chama de constante de acoplamento, que mede o quanto esse acoplamento tem intensidade. Qual é muito acoplado, é pouco acoplado, então a gente introduz aqui um parâmetro G, que é a constante de acoplamento.
Lá no final, nós vamos ver que vai ser muito razoável associar essa constante G com a carga elétrica. Por enquanto, eu não estou fazendo isso. Nós estamos apenas dizendo que o campo eletromagnético se acopla com o setor de Dirac através de uma constante de acoplamento. Se essa constante é zero, não tem acoplamento. Se essa constante é pequena, tem pouco acoplamento. Se ela é grande, tem muito acoplamento. Então, isso aqui vai ser a constante de acoplamento do sistema, né, eletromagnético do setor de spin com o setor de matéria carregada. Então, eu já resolvi o problema do lado do Maxwell. Agora, minha questão é trazer a interação. Agora, minha questão é, vou acabar aqui, pegando essa equação, então, o que eu fiz? Eu trouxe o setor eletromagnético para as equações de Maxwell, através dessa corrente. Agora, minha pergunta é, como é que eu posso trazer o Maxwell? Então, vamos ver na próxima aula como é que eu vou trazer o Maxwell. Bom? E aí a gente vai construir naturalmente o eletromagnetismo, né? Quer dizer, partindo do princípio, como o Dória chamou a atenção, que eu não conheço o que é carga elétrica. Vocês estão vendo que eu estou evitando o máximo de carga elétrica. Tanto é que eu botei um G, eu não sei o que é a carga elétrica. No final, a carga elétrica, eu vou interpretar alguma coisa, um parâmetro que eu tenho à disposição que eu vou interpretar como carga elétrica. Certo? Beleza. Então eu vou acabar a aula teórica, a aula expositiva por aqui, e vamos aproveitar esse tempo até as 8 horas, né? Humberto, gentilmente, aí, está visitando o CBTR, tem um seminário muito interessante, preparado só para os isolantes topológicos. Então ele vai apresentar o seminário para você. Pessoal, então você deixa o seminário do Humberto encaixado dentro da aula 14.2, não precisa botar na parte do seminário. Tá legal. Eu acho que você já deu o seminário nas atividades de verão, não deu? Eu modifiquei um pouco. Modificou, mas você deu nas atividades de verão, não deu? Foi, eu dei 2 passos. Foi o ano passado? Foi esse ano? Foi esse ano. Então, vou já dizer isso, para quem está assistindo a aula gravada, se vocês forem lá no Professor Global, no link das atividades formativas de verão 2014, vocês vão encontrar as 2 aulas do Humberto mais detalhadas, mais ampliadas sobre os isolantes topológicos. Hoje ele está fazendo um condensado das 2 aulas que ele deu aqui no verão, tá certo? Então, quem quiser ver a aula expandida, pega essa atividade de verão 2014. Obrigado, Humberto.